Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 1º de abril de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E não temos muitas novidades hoje, tá? Curiosamente, hoje não teve ataque com drone Shahid. Será que é o Trump pressionando o Putin a não fazer mais ataques com drone Shahid? Pode ser que seja isso, né? Na linha de frente, nenhuma grande novidade. Houve pequenos avanços russos aqui em Kurahiv e também aqui em Ternópil, mas também teve avanços ucranianos em Pokrovsk e outras regiões. Via de regra, não teve nenhuma grande mudança na linha de frente. Na parte diplomática, mais uma vez, a Casa Branca recusou um plano dos russos de administração temporária da Ucrânia pelos Estados Unidos, que não tinha lógica nenhuma isso daí, e continuam as discussões sobre um possível cessar-fogo e o acordo de minerais. O Trump continua falando besteira nessa área, né? A Rússia anunciou que vai recrutar mais 160 mil soldados para repor os que foram perdidos na linha de frente. Não sei se vão conseguir, mas beleza, estão tentando isso também. E nós vamos falar hoje também sobre a rifa nova do canal para ajudar a Ucrânia, tá? Vamos fazer uma rifa de um troféu de guerra, um capacete de soldado russo eliminado lá na linha de frente. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Minarquistão, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais curto, porque eu também tenho a entrevista com o recrutador ucraniano, né? Como eu falei para vocês, a gente está apoiando essa iniciativa dos ucranianos de recrutar brasileiros que tenham interesse de ir lutar lá na Ucrânia. De novo, é uma guerra, é perigoso, ninguém está oferecendo, ninguém está querendo dourar a pílula aqui. Bom, vamos começar falando da nossa rifa. Esse daqui é o capacete, é um troféu de guerra legítimo. Você que gosta de assuntos militares, troféu de guerra é algo que é comum no meio militar. Foi tirado de um russo eliminado numa trincheira ali na região de Bakhmut, e o foco da rifa, dessa vez a gente quer arrecadar 10 mil dólares para ajudar os brasileiros que estão chegando lá na Ucrânia. Por mais que o governo ucraniano forneça toda a ajuda básica e coisa e tal, alimentação, hospedagem, coisa e tal, sempre tem um monte de coisas que o pessoal precisa, roupa, máquina de lavar e não sei o que lá, coisas que não são cobertas, e a gente acaba ajudando eles com esse tipo de equipamento, né? Um monte de brasileiros estão aceitando a oferta do Ministério da Defesa ucraniano, então a gente precisa também fazer a nossa parte e ajudar o pessoal que tá indo para lá, né? Então tá aqui a rifa, o capacete é o item primeiro. Eu sempre compro alguns inicialmente, porque para testar se está funcionando, tá? Esses 3 primeiros aqui fui eu mesmo que comprei, mas ainda tem vários números aqui disponíveis para a galera. Tá começando hoje essa rifa, e os prêmios são 10 prêmios no total, tá? É um troféu de guerra, o capacete, e o segundo ganhador ganha uma luminária do Ministério da Defesa ucraniana, muito bonito. Eu vou botar as fotos depois bonitinhas aqui. E eu tenho 2 dessas luminárias, tá? Então, se a pessoa que ganhar o capacete, ela não quiser o capacete por qualquer motivo, né? Quem gosta do meio militar, quem é do meio militar, gosta de troféu de guerra, mas às vezes a pessoa é civil, não interessa por troféu de guerra, pode trocar o capacete por uma outra luminária. O segundo prêmio é inalterado, porque eu tenho 2 luminárias aqui. Então, se precisar, troca pela luminária o capacete, e o capacete fica para um outro sorteio mais adiante, né? Terceiro lugar vai ser aquele tokenzinho de avião russo feito com aço de um Su-30 derrubado lá também na região de Bakhmut. O quarto ganhador vai ganhar selos ucranianos, uma coleção de selos da Ucrânia com drones ucranianos. O quinto ganhador, um conjunto de selos de blindados ucranianos. E da 6ª até a 10ª posição serão patches de várias unidades militares ucranianas. O Trizub, Serviço de Fronteira, o Vivacote, Fazedor de Viúvas e o 46 OSB vão ser os patches aqui. Todos esses patches, como tem sido padrão, são patches realmente de soldados, dados por soldados ucranianos para o Alex Silva lá na Ucrânia, e aí ele manda pra gente aqui no Brasil, pra gente colocar nessas rifas, né? Então, essas são patches que efetivamente foram usados por soldados. Então essa daqui é a nossa rifa. O mais importante é ajudar o pessoal, então eu conto que você vai entrar na rifa para ajudar o pessoal. Os prêmios são prêmios simbólicos, não tem nada de valor aqui. De qualquer forma, deve durar aí até a Semana Santa, tá? Eu devo só fazer o sorteio na Semana Santa e enviar em seguida os brindes para o pessoal. Bom,
Como eu falei para vocês, hoje tem a minha entrevista com o recrutador lá da Ucrânia. Daqui a pouquinho eu tenho que fazer um vídeo rapidinho aqui para gravar a entrevista com ele. E ele liberou também um outro vídeo aqui de um chapelão brasileiro que está lá na Ucrânia, né? Ele está falando em inglês aqui porque essa mensagem foi gravada para também recrutar pessoas que falam espanhol, pessoas que falam inglês, pessoas do mundo todo. Aliás, aquela nossa campanha, ela vale para o mundo todo, tá? Não é só para o Brasil, não é só para a América Latina, não. Pessoas na África, nos Estados Unidos, no México, que queiram entrar no exército ucraniano, também está aberto para vocês isso. Eu vou tocar só um trechinho aqui pequeno e vou deixar o link na descrição desse vídeo. Quem quiser ver o vídeo do capelão brasileiro lá, depois eu vou botar esse vídeo também no Twitter, né? Everybody call me here padre. This word means priest and father in English and Spanish. My name is Father Macarius Lewis. I come from Brazil. I am the chaplain of the 2nd Battalion. When started the troubles in Ukraine in 2014, I was looking for the problems in Ukraine when Russia go to Crimea. Eu não vou botar a declaração dele toda aqui, vou deixar o link na descrição quem quiser, mas ele está falando que ele é o capelão do 2º Batalhão da Legião Internacional lá na Ucrânia. Ele é brasileiro, ele era padre ortodoxo da igreja ucraniana nos Estados Unidos, quando começou a guerra em 2014, e daí ele foi para a Ucrânia e tem atuado como capelão das tropas lá, porque ele fala inglês, fala ucraniano, fala português, fala espanhol, então ele acaba servindo de conforto para um monte de soldados que estão por lá, de conforto espiritual nessa guerra, né? Isso é uma coisa importante realmente. Bom, falando sobre as notícias de ontem para hoje, não teve drone Shahed de ontem para hoje, teve 2 mísseis Ra-59 lançados em direção a Zaporizhia, que foram derrubados pela defesa aérea ucraniana. Não teve nada atingido de ontem para hoje. Muito estranho isso, quem tem acompanhado aqui o nosso canal sabe que todos os dias são centenas de drones Shahed lançados pela Rússia contra a Ucrânia, né? E tem duas hipóteses para explicar essa folga. Pode ser que os russos estejam acumulando mais Shaheds para fazer um ataque mega ultra blaster mais adiante. Pode ser que tenham acabado os Shaheds russos, a Ucrânia andou atingindo algumas bases de fabricação e lançamento de drone Shahed, ou pode ser que tenha sido a pressão do Trump, tá? O Trump tem feito pressão sobre o Putin, pode ter dado um ultimato para ele, e a prova que talvez seja essa pressão do Putin é o fato de que o Trump voltou a criticar o Zelensky agora, né? Então pode ser isso, vamos aguardar para ver, tomara que seja uma trégua para valer nisso daqui, né? Bom, a gente teve uma informação aqui dos ucranianos usando um novo tipo de drone para interceptar drones Shahed russos, né? Então você vai ver aqui, ó, que é um drone suicida que vai em direção ao drone russo e parece muito rápido. Pelo vídeo parece muito rápido esse drone ucraniano. Parece ser uma boa arma para eliminar drones russos. Mais uma inovação tecnológica ucraniana aqui nessa guerra dos drones, né? Bom, a gente tem uma imagem muito bacana aqui de um míssil bunkbuster usado ali na região de Kherson, próximo à cidade de Kherson. Teria eliminado um número de oficiais russos que estariam num bunker subterrâneo aqui, né? Então dá para você ver aqui o ponto que o míssil atinge, é um míssil perfurante, então ele fura o bunker e explode lá embaixo. Segundo estão dizendo, realmente causou muitos danos, eliminou uma grande quantidade de oficiais orcs. E aqui, ó, dá para ver aqui, depois disso, os buracos ali no teto, aqui, o buraco no teto do bunker. Sem dúvida alguma, foi um ataque de muito sucesso, né? Está aqui na região de Kherson, nessa área aqui, próxima de Olesk, né? Em Olesk. Kherson é essa região aqui, você tem na margem direita ou margem norte, você tem os ucranianos, na margem esquerda ou margem sul, você tem os russos. Aqui em Olesk é uma das bases principais dos russos aqui, onde foi atingido esse bunker russo, né? E você sabe que foi justamente lá que a gente anda ajudando aquela equipe do GUR lá de Odessa, né? Eles estão por ali naquela região, né? E eles mandaram essa imagem pra gente aqui algum dia de um Hammer que, olha só, pode ter sido isso, hein? Pode ter sido. Assim, não estou dizendo que foi, não tem como ter certeza. Mas a gente pode ter visto aí a nossa homenagem lá, chegando nos russos lá em Kherson e eliminando um monte de oficiais russos. Olha que coisa bacana, né? Houve alguns pequenos avanços russos na linha de frente. Na região de Lima, ali os russos tomaram uma pequena área que não está tomada pelos russos ainda, é apenas uma zona cinza expandida aqui.
mas de qualquer forma houve um pequeno avanço russo aqui. E também teve um pequeno avanço russo na região de Pokrovsk, ali na verdade é Kurahovy, né? Em Constantinopla, os russos teriam entrado nesse vilarejo de Rosliv. Aqui, um vilarejo pequeno, o grande risco é a cidade de Constantinopla, mas ela ainda está defendida pelos ucranianos aqui. Vamos ver o que acontece. É próximo de Kurahovy aqui, porque a gente vai ver que, ao contrário, em Pokrovsk, a defesa russa parece estar colapsando. Os ucranianos estão avançando em vários pontos aqui em Pokrovsk. Aquilo que a gente imaginou que ficou insustentável, esse bolsão russo aqui próximo da cidade de Pokrovsk. Havia a ameaça de uma pinça ucraniana aqui em Shevchenko e Solenoi, e com isso os russos foram obrigados a recuar e abandonar essa parte aqui. Então, assim, não parece ser um colapso não planejado, né, mas os russos decidiram sair daqui e estão abandonando a posição próxima de Pokrovsk, então também tem avanço ucraniano por aqui, né? Enfim, pequenos avanços de ambos os lados, não houve nenhuma mudança significativa na linha de frente, né? Aqui só uma piadinha, a Astra Intel colocou uma imagem aqui de tanques, né? A Ucrânia irá ganhar com ou sem os Estados Unidos. Aí um mané aqui com o nome chinês, provavelmente um robô russo, falando aqui, não, esses tanques foram feitos nos Estados Unidos, rapaz. Só que isso aqui é T-80, meu amigo. É T-80, isso não é feito nos Estados Unidos. Isso é feito lá na União Soviética mesmo, na Ucrânia, na Rússia, por lá que faz esse tipo de tanques aqui. Aliás, aí o pessoal até brincou aqui, ó, T-80 Abrams, T-64 Bradley. Não, T-80 e T-64 são tanques soviéticos, né? O Abrams é um tanque que não se adaptou muito bem às condições lá da Ucrânia, tá? Os ucranianos têm usado o Abrams, mas têm usado pouco. O Bradley, por outro lado, é um sucesso absoluto entre os ucranianos. O Bradley não é um tanque, é um blindado de apoio à infantaria, mas é um blindado de apoio à infantaria que se mostrou muito útil nessa guerra, né? Isso não quer dizer que os Abrams sejam tanques ruins, a questão toda é que depende do terreno, depende da característica da guerra, pode ser mais útil ou menos útil. Bom, aqui tem uma thread interessante de um blogger russo chamado Filologista, e ele está falando sobre a dominância dos drones FPV ucranianos, né? Como a gente fala para vocês, os drones são a grande novidade dessa guerra, o que tem feito a diferença danada, né? E ele traz aqui, na verdade, a informação de dois outros bloggers russos, dois analistas russos, um que é otimista, outro que é pessimista, e no final ele dá a conclusão dele, é bem interessante, né? Então ele fala aqui, ó, que as forças armadas ucranianas estão usando a tática de 1 milhão de cortes, né, de 1000 cortes. É uma tática chinesa de você matar um bicho grande fazendo 1000 cortezinhos pequenos, o bicho vai sangrando, sangrando, sangrando até que morre, né? O drone em si é uma arma muito séria, já revolucionou todas as táticas modernas de combate, e se não for prevenido pode causar um monte de danos sérios, né? Tanto para pessoal quanto para alvos blindados, equipamentos e assim vai. Eu vou incluir aqui como minhas palavras o que disse o general Lipovoy, que foi aposentado em 2005. Ele tem hoje 65 anos de idade e nem nos seus 20 anos de vida civil ou na sua idade preveniu ele de adequadamente verificar o impacto radical dos drones, né? É uma coincidência enorme que no dia 29 de março a entrevista dele apareceu na mídia doméstica, ele está falando da mídia doméstica da Rússia, falando sobre as nossas táticas de 1000 cortes também, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que tem um especialista militar russo falando que os ucranianos usam os drones com a tática de 1000 cortes para sangrar os russos, e os russos também, o que eles estão fazendo agora a essa altura da guerra, é também uma tática de 1000 cortes. Eles querem ir enfraquecendo a Ucrânia com esses ataques de drone Shahid, com esses ataques na linha de frente e coisa e tal, né? E a grande questão é quem é que tem mais resiliência, né? Isso não deixa de ter um fundo de verdade. Eu já expliquei para vocês que toda guerra, quando ela começa a durar muito tempo, o fator militar, o fator de estratégia, de capacidade militar, acaba ficando secundário, e o que importa é a economia, é que país tem mais resiliência, né? A Ucrânia, por estar inserida no comércio internacional, por ter o apoio da Europa, principalmente, dos Estados Unidos em menor parte agora, mas da Europa principalmente, eu acredito tem muito mais força. Vale lembrar, a Europa não está na guerra, mas ela tem um PIB que é 17 vezes maior do que o PIB russo. Uma pequena ajuda da Europa equivale a um PIB russo inteiro. E a Rússia, por outro lado, só tem a economia dela, né? A economia russa está cada vez pior, tem apoio do Irã e da Coreia do Norte, mas que não é essas coisas todas, né?
E aí eles dizem que a tática é enfraquecer, a tática russa é enfraquecer os ucranianos em toda linha de frente, é a tática de 1000 cortes, que leva a um enfraquecimento das linhas ucranianas em torno de todo o fronte de 1000 quilômetros. É mais interessante para eles terem sucesso operacional do que desgastar tanto essa coisa que vai acabar levando a um colapso ou uma capitulação. Ou seja, ele está dizendo aí que esse general é um cara que é otimista. O outro, que é o aposentado, é pessimista, né? O que ele coloca no final das contas aqui é que o que faz diferença são os drones, ou seja, no final das contas, enquanto os russos estão fazendo os 1000 cortes dele, usando infantaria, usando tanques, os russos têm drones também, tá? Mas tem drones em menor quantidade, ou seja, enquanto eles estão desgastando tropas russas para fazer os 1000 cortes na Ucrânia, a Ucrânia está fazendo 1000 cortes nos russos só com drones, sem botar a infantaria em si, sem botar as tropas em si. Então ele coloca aqui que no final das contas essa estratégia ucraniana dos drones acaba sendo muito mais efetiva. Os 1000 cortes ucranianos doem muito mais nos russos do que os 1000 cortes russos nos ucranianos. Não deixa de ser uma maneira de ver a coisa, né? Bom, os russos estão dizendo que os ucranianos conseguiram desenvolver uma solução tecnológica capaz de descobrir locais de lançamento de drones russos por fibra ótica, né? Os operadores são considerados alvos de grande vantagem, né? Isso daqui é uma mensagem num blogger russo traduzida para o inglês. O inimigo conseguiu fazer produção de sistemas para detectar o lançamento de drones usando fibra ótica. É apenas uma questão de tempo e era óbvio que qualquer tecnologia envolvida em linhas de comunicação, como a fibra ótica, é um condutor de luz ideal. E embora a luz tenha não saia da fibra ótica, acaba gerando uma linha à noite que é visível no ponto final e pode ser detectado com facilidade. Depois disso, o uso de poder de fogo, né, de artilharia naquela área, esperando o operador de drone aparecer e atinge dá um strike ali e atinge o operador de drone. Tem duas soluções: mudar os sites de lançamento com muita frequência ou implementar um sistema para cortar linhas usadas, né? Ou seja, eles estão falando disso daqui, mas a gente não sabe se esse caso aqui é realmente de detecção pela luz ou por outro mecanismo. Tem outros mecanismos da Ucrânia também para detectar drones, né? E outra coisa que muita gente tem falado, que é impossível ganhar uma guerra na defesa, né? E vamos lembrar que o Vietnã do Norte ganhou a guerra contra o Vietnã do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos, exatamente na defesa, né? E em algum momento você consegue manter, o seu inimigo começa a se desgastar tanto que acaba desistindo da guerra e indo embora. Foi o que aconteceu com o Vietnã do Sul. Aliás, foi o que aconteceu também no Afeganistão. Foram duas guerras que foram vencidas pela parte, entre aspas, mais fraca, simplesmente conseguindo resistir a um avanço de uma parte mais forte, né? O Afeganistão, na década de 80, foi invadido pela Rússia. A Rússia, uma potência nuclear, não tem o pessoal que fala aí que potências nucleares não perdem guerras. Perdeu do Afeganistão. Os Estados Unidos aqui também estava no Vietnã. Os Estados Unidos desistiu da guerra do Vietnã. Você pode até dizer que ele desistiu, né? Ele estava até causando danos no Vietnã do Norte, coisa e tal, mas de repente desistiu da guerra. O que é uma derrota se não você desistir da guerra? Então sim, os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã e era uma potência nuclear na época também. E a Ucrânia vai ganhar essa guerra, não tenha dúvida nenhuma, né? Pois bem, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre as entrevistas do Trump. A gente vai falar nisso também, então já vou direto para isso. Bom, teve um comunicado do Departamento de Estado americano dizendo que os Estados Unidos se opôs a uma proposta russa para administração temporária na Ucrânia. Os russos queriam que os Estados Unidos e a ONU fizessem uma força para administrar a Ucrânia, né? O que o Putin quer, como vocês sabem, é tirar o Zelensky, é tirar a determinação do povo ucraniano. Ele espera fraudar as eleições que tenham na Ucrânia e colocar uma Rousseff no governo ucraniano. Porque se for pela vontade do povo ucraniano, evidentemente que isso não vai acontecer, mas a gente sabe que a Rússia tem, ali na região do leste europeu, ela tem muita capacidade de fazer estrago e fraudar eleições, né? A Lewitt, que é a porta-voz da Casa Branca, disse que o Trump está frustrado com as declarações de ambos os lados da guerra da Ucrânia e que o Trump está trabalhando para um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia e disse que não gostou das declarações de nenhum dos líderes, né? Isso mostra já uma mudança, porque o que o Trump vinha falando até aqui, ele estava chateado que o Putin estava ignorando o cessar-fogo.
Hoje não teve ataque de drones, pode ser que seja isso que ele estava pressionando o Putin a parar, né? Agora ele já voltou a atacar o Zelensky. Disse que o Zelensky está tentando renegociar o acordo de terras raras, lá o acordo de minerais da Ucrânia. Não teve nenhum acordo inicial, não tem por que ter um reacordo aqui, não tem isso, né? Mas aqui, não, porque a gente quer que ele pague de volta, ele vai pagar de volta a Europa, então a gente quer que ele pague de volta os 350 bilhões de dólares de novo. Não teve 350 bilhões de dólares nenhum enviado para a Ucrânia, no máximo foi 60 bilhões de dólares e foi dado, não foi emprestado, né? E mesmo a Europa também, a maior parte das contribuições da Europa é dada. A única parte que é emprestada é a parte que é com base no dinheiro russo, que vai ser pago com o dinheiro russo que está retido na Europa. Não vai ser a Ucrânia que vai pagar, né? Mas enfim, o fato do Trump voltar a bater no Zelensky indica que o Putin baixou a cabeça para o Trump e agora ele quer que o Zelensky faça alguma coisa, né? Bom, ele falou aqui que não vai ter Ucrânia na OTAN e coisa e tal, que de esquecer disso, e perguntaram como é que se ele iria impor tarifas secundárias na Rússia, ele falou que acha que não, que o Putin vai obedecer, e criticou, disse que quer os 350 bilhões de volta da Ucrânia, enfim, falou um monte de merda aqui, ou seja, o Trump já mudou de lado de novo. Não dá para confiar no Trump. Eu acho que a Ucrânia tem que esquecer os Estados Unidos e seguir em frente com a Europa mesmo e deixar para lá, né? Bom, a gente tem a informação de que o Mike Waltz também discutiu a guerra na Ucrânia em um chat Signal. Então, da mesma forma que vazou aquele monte de coisa sobre a guerra contra os Houthis, parece que vazou também sobre a guerra contra a Ucrânia. Curioso, a gente não ficou sabendo. Onde é que será que está essa informação, né? Os detalhes ainda não são conhecidos do que teria sido vazado dessa história do chat do Signal sobre a Ucrânia. Eu acho que deve ser coisa muito interessante. O pessoal deve estar guardando aí mais para frente, né? O objetivo de Moscou é tirar Zelensky e instalar um governo fantoche que aceite os termos russos. É óbvio que é isso, todo mundo sabe que é isso o que o Putin quer. Desde o início dessa guerra, ele achou que entrando com as tropas lá em Kiev, com blindados e coisa e tal, que o Zelensky cairia rapidamente. Não caiu e é por isso que ele está com problema. E não vai cair agora também não. Por quê? Porque o povo ucraniano apoia o Zelensky. Bom, e além disso, por outro lado, os atentados contra o Putin têm crescido, né? A insatisfação dentro da Rússia com o Putin é grande. É o que eu falo, não é que as pessoas na Rússia não gostem de um ditador sanguinário que mate ucranianos. Elas não gostam de um ditador sanguinário que mate ucranianos e que seja burro, como é o caso do Putin, né? O cara tá fazendo besteira, tá exagerando, tá jogando demais a mão dele e tá acabando colocando a Rússia numa posição muito delicada. Ele ainda tá apostando que o Trump vai destruir a Ucrânia, vai entregar a Ucrânia numa bandeja para ele, mas eu acho que o pessoal na Rússia já começou a perceber que essa estratégia não tem jeito, ele tem que buscar uma saída, alguma outra saída, né? Bom, a Rússia decidiu contratar, né, fazer mais uma mobilização lá e chamar mais de 160 mil soldados entre abril e julho desse ano, ou seja, mais gente para morrer lá na Rússia, né? Essa guerra que, como eu falei para vocês, não é a mesma coisa do lado russo do lado ucraniano, não. A Rússia está fazendo a estratégia dos 1000 cortes, matando russos na linha de frente. A Ucrânia faz isso com drones, o que é muito mais vantajoso no final das contas. Bom, tivemos o anúncio de um pacote de 1,6 bilhões de dólares da Suécia para ajuda à Ucrânia, que vai incluir um monte de defesa antiaérea, artilharia, comunicação de satélite, capacidade marítima. Excelente notícia isso. A gente teve a informação do que 3 dos 4 soldados americanos que morreram naquele exercício lá na Lituânia, o corpo deles foi resgatado. De fato, parece que um blindado caiu num lamaçal lá, num pântano, e acabou matando os soldados ucranianos. Ainda tem um 4º corpo que não foi recuperado. Meus sentimentos aí aos familiares dos soldados mortos, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.